Você já passou por algum momento na sua vida em que a angústia e o desânimo estava tão grande que você não conseguia sequer fazer uma oração? Então, hoje eu vou contar para vocês a história de Ana, que é um exemplo desse, que ela foi perdendo toda a sua força, mas que ela demonstrou que através da fé, da perseverança e também da entrega, ela conseguiu realizar aquele desejo profundo da alma dela. A história da Ana é uma mulher que começa ali no livro de Samuel e vai trazendo a história, começa falando a história de Eucana, que era o marido dela. Então ele tinha duas mulheres. O que é importante a gente observar? Que nessa época era muito comum, até mesmo para o crescimento da população, que homens casassem com mais mulheres. Então era algo extremamente comum naquela época. Então, essa história relata isso. Então, a Ana era casada com Eucana, mas ele também tinha uma outra mulher, que era Fenena. Essa última tinha filhos, a Ana não tinha. O que que a gente precisa entender? Que naquela época, uma mulher que era estéril, que não tinha filho, ela tinha um peso, uma sobrecarga muito grande espiritual e social. Para vocês verem tanto que isso era grande naquela época que se o homem se casasse com a mulher e ela não tivesse filho, ele poderia casar-se com outra mulher tranquilamente para poder ter filhos. Então, isso era muito comum acontecer. E os anos eles subiam, né, para fazer os sacrifícios dele. E toda vez, né, o Eucana dava uma porção maior ali para Ana. E isso causava uma grande inveja e um grande descontentamento nessa outra esposa em virtude disso. E o que que a Fenena fazia era descontar essa raiva dela em Ana, por quê? Porque ela sabia que o marido dela amava mais a Ana do que ela. Só que ela tinha filhos, então ela descontava isso em Ana, né? Então ela sempre estava ali denegrindo a imagem de Ana, provocando Ana, trazendo à tona essa grande dor dela. E a Ana fazia o quê? Ela chorava continuamente porque ela não conseguia ter filho, aquilo era um grande peso. Ela que recebia essa porção maior não conseguia usufruir disso. E acontecia algo também que o marido dela fala assim: por que que você chora tanto? Por que que você está triste? O amor que eu tenho para você não é suficiente para suprir isso? E muitas vezes a gente passa por isso também, né? Nossa, eu deveria ser grata por isso, isso e isso. Mas parece que eu quero muito essa questão que me falta, esse desejo, e a gente se sente até culpada por desejar aquilo que a gente não tem. Como que, ah, não, se eu tenho isso, eu não posso ter aquilo. Então, muitas vezes as pessoas ficam divididas e se culpam por desejar esse algo a mais, achando que parece que é uma sensação de ser ingrata por não estar contemplando aquilo que tem e focar naquilo que não tem. Mas o que que era a grande questão? O grande desejo da Ana era ter um filho, tá? Por mais que ela tivesse todas as outras coisas, ela podia até ser grata por todas essas outras coisas, mas ela tinha esse grande desejo na alma dela que era da maternidade. E um ponto muito marcante é quando ela vai até o templo e ali ela faz uma oração ali silenciosa ali balbuciando, né? Mas silenciosa e pedindo assim. É um momento que ela faz uma entrega. É quando ela chega assim e fala: olha, Deus, eu já não tenho mais força. Eu tenho um desejo profundo na minha alma de ser mãe. Então ela faz aquela oração de profunda emoção e entrega também. E ali naquele momento ela faz um voto, que ela fala: se eu conceder, se o Senhor me conceder esse filho, eu vou dedicar esse filho para o Senhor para ele viver o resto da vida dele dedicado ao Senhor. Então ela faz essa oração ali profunda e ele tem um momento que o Eli olha para ela e fala assim: Nossa, ela tá embriagada, porque a oração dela estava tão forte que ele olhava para ela e sentia que ela realmente estava embriagada pela forma com que ela está fazendo essa oração, né? Então ele chega ali no primeiro momento, ele faz uma repreensão, achando que ela tinha bebido,
Mas quando ele percebe a sinceridade que ela está falando, ele mesmo a abençoa e fala, né, que você vai com Deus e que ele te conceda isso que você pediu aqui hoje. Foi o que aconteceu. Deus ouviu a oração de Ana, ela concedeu um filho, esse filho foi chamado de Samuel, tanto é que essa história está no primeiro livro de Samuel, que o significado de Samuel é pedido ao Senhor. E quando Samuel nasceu, ela cumpriu fielmente. Então, ela ficou ali nos primeiros anos de vida, alimentando ele enquanto ele estava, na amamentação. Depois de passar desses anos, ela levou ele ao templo e ela entregou realmente para que a vida dele fosse a serviço, cumprindo um serviço sacerdotal. E ele foi um grande profeta, né? Uma grande pessoa, tanto é que ele tem dois livros com o nome dele na Bíblia. E aí a gente consegue ver aqui o caráter dela. Por quê? O que era o mais esperado? Fosse que ela se apegasse tanto àquela criança e não conseguisse desapegar dele depois de ter dado à luz. E tomasse esse filho como uma posse dela. Mas o que ela faz? Ela recebeu esse presente e ela devolve esse presente a Deus, reconhecendo que tudo vem dele. Então, ela expressou essa gratidão, tem até um cântico, né? Tem um capítulo que é um cântico dela, falando sobre isso, né? Glorificando tudo que ela recebeu, essa grande bênção que ela recebeu de Deus ali. O que a gente tira de lições desse livro? Que às vezes, no momento de grande tribulações, é uma preparação daquilo que você tem realmente que viver. Você acha que a Ana criaria um filho para ser um sacerdote se ela não tivesse sido preparada por tantos anos na fé? Então, olha quem foi o filho dela, a importância para a humanidade que teve o filho dela, a importância para Israel que teve o filho dela. Então, todo esse período de provações e de tribulações que ela foi passando foi realmente um preparo, preparando aquele útero para receber alguém muito importante para esse povo, para aquela população ali. Então, as lágrimas dela e a oração dela foi feita com tanta fé que foi trazendo isso. E a gente tem que olhar, será que a tribulação que nós passamos, porque todo mundo que está na Terra passa, é esse preparo para isso? Será que eu estou sabendo utilizar a tribulação que passa na minha vida para tirar algo de muito proveitoso? Outro ponto é, qual que é a sua perseverança na oração? Às vezes tem algo tão grandioso que você quer que se realize, que às vezes nem você tem potência para realizar aquilo ali. Mas você é perseverante, você faz isso por tantos anos consecutivamente, ou você fala assim, ah, não, fiz um mês, nossa, segundo mês, ah, não, já não realizou. Você tem perseverança naquilo que você quer? Terceiro ponto, ela reconheceu que tudo pertence a Deus, tanto é que quando Samuel atinge determinada idade, ela vai até o templo e entrega Samuel. Então, reconhecer, né? Quando a gente sabe reconhecer as bênçãos, tanto materiais quanto espirituais, que a gente recebe, tem uma profunda gratidão por isso. E depois ela foi testemunhar essa fidelidade dela e essa gratidão dela através, do cântico que ela faz ali e de compartilhar essa história dela com toda a humanidade, que é uma história que aconteceu, há tantos anos atrás e até hoje a gente está aqui falando sobre isso. Então, que nós possamos ser como Ana também, aprender a colocar os nossos desejos, aqueles mais profundos, que a gente não tenha poder de realizá-los, que a gente consiga confiar nele. E que essas tribulações que nós passamos, que possam se tornar no futuro histórias para que possam contribuir na vida de outras pessoas. Que a tribulação que pode ser que você esteja passando hoje seja realmente a história de superação para contar para outras pessoas no futuro e que possa auxiliar a vida de outras pessoas no futuro. E que a sua vida seja realmente essa vida de contribuição, essa vida de confiança. Então, essa foi a história de Ana. Eu sugiro que você leia a história de Ana e um grande abraço.